Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Bom dia, é o Olé pelo mundo chegando na tela da Band. Olha que a gente girou muito hoje. Viemos a Pedro Leopoldo, para convidados muito especiais. Afinal, amanhã tem clássico, não é isso, Júnior Brasil? Bom dia. Bom dia, Edmar. Um abraço para os nossos convidados. A gente está na antiga estação de trem de Pedro Leopoldo. Hoje, biblioteca pública, com um convidado mais do que especial. Ele, grande ídolo, um dos grandes ídolos da torcida atleticana, Campos, o artilheiro Campos. Prazer recebê-los aqui. Você é um cara de pau, que ele já falou isso pro Cuca também, né? Prazer recebê-los aqui. Quando o Cuca chegou na cidade do Galo e foi te cumprimentar, prazer te receber. O que você falou? Eu falei, prazer receber você aqui. Você falou eu falei pra ele, prazer me receber, não. Eu tenho que falar pra você aqui. Você já estava muito mais tempo, né? Tá, você é mais tempo, né? Mas tá tudo bem. Bacana. Ô Campos, a gente está numa semana de clássico e é legal, a gente sempre está falando para todo mundo, né, que acompanha, a gente está falando do passado, a gente está falando do presente, a gente está falando do futuro do Atlético também. O que mais te marcou em clássicos? Hoje a gente vê muito assim, tá muito ligado ainda ao último jogo, ao 6-1. E para você, o que marcou? Eu acho que é o momento, né? O momento do futebol, você tem, principalmente tratando de Atlético Cruzeiro, você tem que ganhar de qualquer maneira. Esse placar aqui de 6-1, eu acho que não sei o que houve, eu dei um branco na moçada. Infelizmente, perdemos um jogo aqui que não deviam ter ganho para o Cruzeiro ter caído para a segunda divisão. Mas o que marca mais na minha carreira, que marcou na minha carreira, é saber se você ganhar do Cruzeiro, é ganhar de todo mundo, entendeu? Ganhar de time pequeno para perder para o Cruzeiro não é vantagem para a torcida do Atlético. E Campos, você é um jogador que atuou em 23 clubes, não é à toa que a gente está numa estação, partiu muitas vezes, mas seu grande clube foi o Atlético. E você falou pra gente um pouco antes dessa entrevista que na época que você jogou Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, ali o cara estava desempregado ou empregado por muito tempo. Explica isso aí. Porque o Mineirão, a gente jogava talvez duas vezes durante o ano, né? Então, acontecia que quem ganhasse ficava empregado, quem perdesse ia embora, né, cara? Porque Atlético e Cruzeiro, a definição era essa. Você deve ter feito o quê? Uns 10 jogos nessa média, mais ou menos? 5 anos que você ficou no Atlético? Por aí. Eu não me lembro que a gente jogava muito pouco também, né? Esses partidos que estão vindo por aí, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, então quer dizer, eles jogam muito mais. E a gente tinha muita pouca oportunidade de enfrentar o Cruzeiro. Agora, a rivalidade já era muito grande, né? O Campos contou pra gente como é que é um clássico que marcou muito pra você. Já tinha uma faixa te esperando. Quando você chegou pra concentração, era isso? Era isso, de Atlético Cruzeiro, é sempre aquela motivação maior, né? E quando o Perfume foi contratado pro Cruzeiro, o maior zagueiro do mundo na época, então, quer dizer, eu tinha jogava mesmo, eu tinha uma tarefa muito difícil. Quer dizer, e eu dei sorte que eles colocaram na faixa, na Avenida Fonte Pena, vem Campos Perfume, te espera. Como é que é? Vem Campos Perfume, te espera. Eu falei, então me aguarde, aguarde que eu estou chegando. E no domingo, na hora do jogo, aquelas coisas todas, a emoção falava mais alto, aí acabei dando sorte, fiz um gol e nós ganhamos 2-0. E você falou muito também, em vários momentos, a gente acompanha, da torcida do Atlético. Era diferente, Campos? E você tem, parece que uma dívida de gratidão, porque quando você voltou, a gente vai falar sobre isso, você disse que seu nome era gritado pelo torcedor, aquilo te marcou muito. Sempre marca, a torcida do Atlético é marcante, ela é vibrante, a torcida que jamais vou esquecer, os momentos difíceis ela também levanta, como ela também deixa você em situação difícil, que é uma cobrança, né? A cobrança é muito grande. E quando você se dá bem, então você fica numa boa com a torcida do Atlético. É verdade. Agora, o Campos teve, gente, nada mais, nada menos que como técnico Tele Santana. Olha que fantástico, né? Aquela equipe que o Tele comandou do Atlético, todo mundo se lembra. E o que te marcava no Tele? O Tele é um treinador muito falado, né? Pela própria tática, a técnica que ele tinha, ele era à frente do seu tempo. A gente até pode citar o próprio Enio Andrade, que tinha mais ou menos essa característica. Mas o que efetivamente o Tele fez que marcou a sua carreira, Campos? Ele era muito inteligente, a cobrança era demais. A cobrança é demais, exigia muito. A gente não tinha concentração, em compensação, ele ligava toda noite para casa, ver se a gente estava dormindo ou não. Você tinha que atender o homem, atender o telefone, não, eu quero falar com ele aí. Você era da farra? Não, a gente gostava, a gente jovem, qualquer um gosta. Mas é uma coisa que era bonita, ele preocupava no jogador, quer dizer, a gente fazia a demonstração para ele, que a gente tinha qualidade, condição também. Quer dizer, eu não era aquele craque, super craque, mas era um cara batalhador, vibrador, artilheiro querendo ganhar jogo, corria mesmo, eu corria até demais.
Quer dizer, pra mim não era tão habilidoso, não. Mais do que Dari, eu sou. Mas, Você foi reserva do Dari, rapaz. Tá conversando com o Dari. Uma conversa de seu reserva. mas ele sabe que ele não dava oportunidade pra mim. Mas não dava, entendeu? Aí veio o Reinaldo, aí eu falei assim, agora chegou a minha vez de sair, porque não dá pra ficar mais, né? Porque aí eu ia ficar no banco, era ruim pra mim. Ele novinho, eu já tá com uma certa idade, assim, uns 25 anos. Ele tava com 17 anos, era difícil, né? Era diferente? É diferente, ele era diferente em tudo. Principalmente dentro de campo ainda, né? E Campos, você falou do Tele Santana, tem uma história sua que eu achei muito interessante. Você perdeu um avião quando o Atlético viajou para ficar namorando e ainda depois foi tratado igual rei e dormiu com homens. Explica isso aí. Calma, não é assim. Não é assim também, não. Dormiu no mesmo quarto do homem. Não, é porque perdi o avião e a delegação em Natal. E quando eu cheguei no aeroporto, a turma já tinha partido, a delegação já tinha partido. Aí peguei um avião por minha conta. Aí eu era o copiloto. Cheguei no Rio, já falaram assim, a delegação já partiu para Natal. Aí peguei o avião, que hora que chega o avião em Natal? 3 horas da manhã. Você estava fazendo o que antes disso? Conta também. Não, eu estava conversando. Conversando com quem? Disse que você estava numa galeria aí, num lero-lero danado. Eu estava na galeria, dando uma pacaradinha, né? Precisava desligar, sabe? Isso é coisa da vida de jovem. Mas aí o congestionamento também estava demais, aí me atrasei. Congestionamento? Ah, 6 horas, né? BH, naquela época, né, cara? Mas isso é bom. E aí quando eu cheguei lá, não tinha, o hotel estava lotado. Um lugar que tinha uma cama no quarto dele. Eu falei, me dá essa aí mesmo. Ele falou assim, mas ele não está aí não. Eu falei, então melhor ainda, me dá a chave. Aí peguei, fui pro quarto esperando, mas deu uma suadeira danada pro homem chegar, nunca que chegava. Aí eu vi ele chegando, fingi que estava dormindo. Aí no dia seguinte... Que hora que ele chegou? Ele chegou às 3h30. Eu falei, pô, eu não posso falar que aí já tô, né? Deixa comigo que aí já tem alguma coisa para falar. Isso é uma revelação. Tele Santana chegando às 3h30 na concentração. Não, mas às vezes vai falar, coitadinho, Deus dá um bom lugar. Mas não é por causa disso, não. Realmente aconteceu. Eu não vou chegar e mentir. Escapou de tomar uma dura sua, né? Pois é, nossa senhora, eu falei, o que você está fazendo na rua? Mas não, eu não sei o que está fazendo, não interessa, foi uma coisa que aconteceu. Aí eu cheguei de manhã, aí houve uma pré-eleção lá. Aí ele falou que o exemplo era eu, porque eu tinha pegado o avião, gastado o dinheiro do próprio bolso. Eu falei, que beleza, hein? Você se saiu bem, né? Se saiu bem. E graças a Deus houve uma multa, depois eles tiraram, que eu tinha feito 3 gols, nós ganhamos 5-1, aí fomos para Recife. Te deram isso também. Pois é, mas aí depois eu queria o meu de volta, né? Que eu paguei o avião. Pegaram, deram, tudo bem. Devolveram? Devolveram, é claro. Eu estava metendo gol. Agora, ô Campos, e até falando... momento. Bom, né, que os de hoje também estão vendo que a situação antes também... Aqui, tem uns aí que precisavam pegar o avião também, correr atrás da delegação, né? Olha só, exatamente falando de hoje, você acompanhou vários times do Atlético, né, depois que você parou de jogar, enfim... e a gente sabe que existe uma cobrança muito grande da torcida em cima dos títulos, né? E títulos a gente está falando da expressão de um nacional, né? De um campeonato brasileiro, de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores. O futebol que o Atlético apresentou nesses últimos anos que você viu, tinha hora que você estava lá na arquibancada e falava assim, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? Não, é difícil você ver, você fica até com vergonha às vezes, né? Pelo fato dos jogadores não jogarem. O que nós jogávamos antes, ganhava um pouco, mas a gente tinha muito mais amor, entendeu? Então, esse tipo de coisa assim, a gente fica chateado, porque vê hoje os jogadores não querendo nada, entendeu? Você assiste no meio do povo, né? Eu gosto aí na torcida do Atlético, a maioria me conhece, outros não, mas o importante é que eu vou lá e fico satisfeito quando o time ganha realmente, quando perde a gente fica chateado. Mas a gente sempre, a fila anda, eu igual falo para você, estava conversando com você, o Atlético foi campeão em 71 e eu só saí na foto, porque não tinha lugar, cara. Então tem que sair na foto. Graças a Deus eu fui feliz dali, eu continuei minha carreira. Fui muito feliz, joguei 6 anos, 7 anos quase no Atlético e fui artilheiro do Campeonato Mineiro e a fila andou e eu fiquei muito satisfeito. E o Campos, assim, não faltam histórias engraçadas, né? Claro que tem muita coisa que você viveu, mas você era malandro no bom sentido. Ele diz o seguinte, se ele pegava um clássico, jogava bem, marcava gol, no dia seguinte, sabe onde que ele estava? Na galeria do ouvidor. Passeando, visitando os lojistas, pra quê, Campos? Dando de migué, né? Dando de migué é o que acontecia? Não, eu perguntava quanto é que custou a camisa, uma calça, ele falou, não, eu sei que é o campo, ele sou. Eu falei, não, você não paga nada não. Eu ficava satisfeito. Cheio de sacola. Cheio de sacola, quase uma semana assim, até chegar outra partida. É bom lembrar, né, gente, que claro que a gente está falando de uma época, né, Campos, em que não tinha esse retorno financeiro, né? O jogador não tinha isso, né? As pessoas que jogaram nessa época e hoje tem uma situação bacana, é gente que guardou dinheiro, né? Você chegou a ganhar muito dinheiro no futebol? Mas eu falei, até um dia um repórter até deu risada, porque eu ganhei muito, mas já perdi tudo também. Isso é a vida, cara. Às vezes você não sabe administrar. Eu não tenho vergonha, não. Às vezes você perde por outro sentido de coisa. Não perder por gandaia, esse tipo de coisa. Alguma coisinha acontece na vida da gente. E é coisas particulares, né? Mas eu erguei a cabeça, continuei minha vida. Todo mundo passa uma situação dessa vida. Às vezes eu fico bobo de ver os que os caras ganham.
e não sabe administrar. Eu falei assim, o final de Adriano é triste. E o Campos, para quem não sabe, seleção brasileira também, tem histórias, vestiu a amarelinha. Mas falar uma coisa mais séria, talvez o momento mais difícil da sua vida. Você vivendo o auge e aí um suposto caso de doping, você ficou afastado do futebol por 6 meses. E hoje a gente tem informações de que muitos erros, uma tremenda injustiça com você e até as chances de você falar para o telespectador do Olé pelo Mundo. Você usou droga ou não usou? Não, nunca faço, nem preciso disso. Nunca fiz, nunca precisei. Quer dizer, aquilo ali foi um momento de um medicamento errado que eu tomei, uma substância que era proibida. Quer dizer, infelizmente... Não foi relatado pelo médico? Foi relatado pelo médico, que ele estava apressado para ir embora. Quer dizer, a demora de fazer a urina lá, demorei demais em fazer, que aí pedi até cerveja para ver se saía logo. Quer dizer, é muitas coisas que aconteceram e a bomba só arrebenta pro lado mais fraco, infelizmente. Mas eu sou um cara tranquilo, cabeça boa, porque em termos disso, eu posso morrer tranquilo, que jamais vou fazer isso, nunca fiz, nunca precisei de fazer isso. Foram os 6 meses mais difíceis da sua vida? Foram, porque a situação era difícil, a gozação, aquele tipo de coisa, quer dizer, você mesmo da sua consciência, você chegar e falar assim, pô, eu não fiz e fui culpado, aí é difícil, né? Você carregou esse peso durante muitos anos, às vezes até hoje, se você quer saber. Porque muitas vezes as pessoas conhecem pelo fato de fazer coisa errada. As coisas certas a gente esquece facilmente. Lembra pouco, né? Pois é. Como é que diz? Quem bate não esquece. Quem tá doido. Então aí a vida é por aí, mas o resto tá tudo bem na minha vida, tranquilo. É importante você ter saúde, brincar, sorrir e vai levando a vida. E você vai contar a verdade num livro, esse é o projeto de contar a história, apurando devidamente os erros nesse seu processo. Você não pensou em entrar na justiça também, não? Não, eu deixo para minha assessora, porque ela que está resolvendo isso. Quem que é a sua assessora? Roberta. Ela vai caminhar tudo isso, porque ela é mais inteligente, ela tem o poder para isso. Vamos esperar que dê certo, mas eu não vou esperar muita coisa não, porque a justiça nunca foi feita então dessas coisas, entendeu? A novidade nessa história toda do Campos, para quem conhece e sabe o que ele viveu, né, é resgatar tudo isso. E ele quer resgatar não só na questão do livro, ou numa possível investida em termos judiciais, mas resgatar principalmente a verdade, né? Verdade. Eu acho que isso é que tem que ser dito, né? É a verdade dessa situação. Agora que a gente contou essa história toda do Campos, falou por aí, tem placar para o clássico de amanhã? E favorito? Não, é meio difícil, mas claro que eu vou torcer para o Atlético ganhar, não tem jeito, né? Importante ganhar de 1-0, 1,5, tá tudo certo, o importante é ganhar. Né? Bacana, Campos. Olha, a gente adorou estar aqui com você. Obrigado. Queria agradecer demais a recepção que a gente teve aqui em Pedro Leopoldo. Todo mundo que trabalha com você. Muito obrigada pelo carinho. O prazer foi receber vocês. Você, a sua família, o almoço. Foi bom demais. Campos e suas histórias, todo sucesso. Gosto de você, gente boa. Não podemos encerrar, Diemara, porque tá vindo aí um presente. Ai, meu Deus. Super legal, ó. Esse não me atacou. Esse não te atacou. Tá aqui, ó, pro nosso seguidor no Twitter, Olé pelo Mundo. Uma camisa aqui oficial do Atlético, autografada pelo Campos. É só você seguir o Olé pelo Mundo. Semana que vem, essa camisa pode ser sua. Tá aqui, ó. Presente do Campos. Obrigado, Campos. Obrigado mais uma vez. Valeu, cara. Valeu. De coração. Valeu demais. É isso aí. Então, olha só. O Olé pelo Mundo agora vai girar. Onde será que tá o Júnior Brasil? Júnior? É a Páscoa nos Supermercados BH, hoje visitando a unidade da Avenida Pedro II. Páscoa, ovos de Páscoa você encontra aqui nos Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Vários sabores, várias marcas e o melhor, o preço pequenininho. Vamos começar falando. Ovos do Patati Patatá, esse aqui é nota 1000, a criançada adora. Kinder Ovo, também muito bom. E aqui, para o seu menino, esse vai fazer sucesso, eu te garanto, é o ovo do Ben 10. Mas e aí, você tem uma menina, como que a gente vai resolver isso? Fácil, tá aqui, ovo da Barbie, ela vai amar. E quem também está comprando ovos é Dimara Oliveira. Vamos saber qual o ovo que ela está comprando? Júnior Brasil não está atrasadinha não, tá? Mas eu sei que tem muita gente em casa que está atrasadinha, mas pode vir para cá que aqui tem tudo. E o precinho, ó, desse tamanho. Eu já comprei, tá? O dos amigos, o dos filhos, mas eu vim comprar o meu especial. Todo mundo sabe que eu adoro chocolate branco. Então, o Galac é o meu preferido. Quero só ver se amanhã eu vou ganhar um ovo de presente da Dimara, hein? Amanhã é Páscoa, galera. Tem tempo ainda para você fazer suas compras. E olha esse ovo aqui. Esse é sensacional. Daquele filme, Carros do Relâmpago McQueen. Esse é bom demais. Tem mais aqui, Smurfs. E para garotada adolescente, esse, ó, aquele ovo gostoso da saga Crepúsculo. Muito bom. E tem mais ofertas para você. Olha aqui, Páscoa não é só ovo não, bombom garoto, bombom Nestlé, cada um mais gostoso do que o outro. Olha essa aqui, essa caixa
da Nestlé. Legal demais. E claro, Páscoa é família, Páscoa é aquele almoço do domingão. E não pode faltar o bacalhau, com aquele preço pequenininho e um sabor delicioso. Sempre te lembrando, Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. O preço aqui é bom, não é, galera? É isso aí, Supermercados BH, desejando para você uma ótima Páscoa. O Olé pelo Mundo tá nessa. Daqui a pouco tem mais, fique ligado. Olé pelo Mundo todo sábado às 10 da Band. Eu vejo e recomendo. Valeu? Eu acompanho o Olé pelo Mundo todo sábado às 10 da manhã. Assista você também. Valeu? Dimara, hoje nós estamos na loja da Concenter e vamos mostrar como aproveitar melhor seu smartphone, navegar à vontade sem excedentes na conta e com a melhor internet 3G do Brasil. Pois eu quero. O que eu tenho que fazer, Júnior? É fácil, é só trazer o seu número para a Vivo e aproveitar as vantagens dos planos. Vivo Smartphone Ilimitado. Quem está com a gente para falar mais é o gerente Rodrigo. No plano Vivo Smartphone Ilimitado 60, você tem ligações locais, SMS, MMS e internet ilimitados. E ainda você leva grátis um smartphone. Você pode escolher Chat 335 com Wi-Fi, câmera de 2.0 e MP3, ou LG C300 com teclado QWERTY, câmera 2.0 e MP3, ou Nokia X201 com câmera e MP3 grátis. É isso mesmo, grátis. Passe na Concenter e aproveite. Pois é, e você encontra uma loja da Concenter no Minas Shopping, 3426-2431, no Shopping Del Rey, 3415-6279, ou no BH Shopping, 3286-1766. Vá a uma loja Vivo mais perto de você. Vivo, conexão como nenhuma outra. E o Olé pelo Mundo já girou, é verdade. O Júnior falou pra gente aí dos supermercados BH, falou da Vivo e nós continuamos em Pedro Leopoldo. E claro, né, Júnior Brasil, se nós estamos em Pedro Leopoldo, quem que a gente veio visitar também, a gente não podia deixar ele de fora desse programa, né? Claro, sem dúvida, viu, Dimara? Não é rei, não. É só um príncipe, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro e um dos maiores jogadores que o nosso país já produziu. Dirceu Lopes, o craque, o grande ídolo, Dirceu. Prazer. Prazer meu, muito obrigado, né? O prefeito sempre disse que eu sou embaixador aqui de Pedro Leopoldo, né? E eu, como representante da nossa cidade, quero dizer que é um prazer muito grande ter, né, Admar, Júlio Brazano, meus ídolos, tê-los aqui em Pedro Leopoldo, uma honra muito grande, não só para mim, mas para todos nós, cidadãos de Pedro Leopoldo. Acompanho o programa de vocês, espero, né, que vocês merecem cada sucesso cada vez mais. Isso é muito bom. Que lindo! Agora, Dirceu, você não vai fugir não, tá? Porque amanhã tem clássico. Amanhã tem clássico e a gente sabe que tudo mudou muito, né? Que hoje o torcedor cobra muito mais aquele futebol lindo que vocês apresentavam. Hoje a gente faz um futebol mais de resultado, né? O futebol mudou muito. Mas como é que você está vendo esse Cruzeiro com as modificações que ele teve? Esse Cruzeiro que vai se apresentar amanhã diante do Atlético? Olha, eu vejo com muita alegria porque eu gosto muito das pessoas que têm um comportamento exemplar, as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que são simples, que é o caso do treinador do Cruzeiro. É um treinador que é muito gente, né? Ele é um batalhador. Eu tive a oportunidade de expressar isso para ele lá na Toca da Raposa, junto com o Silvinho, que é auxiliar técnico. Que jogou no Barcelona. Que jogou no Barcelona. Né? E o treinador do Cruzeiro teve dificuldade no início, a torcida não queria, e ele vem dando um corpo ao Cruzeiro. O Cruzeiro hoje, no meu modo de entender, é o favorito do clássico de amanhã. Sem paixão, mas acho que o Cruzeiro está mais estruturado do que o Atlético. O Cruzeiro está tranquilo porque o Atlético está numa situação que a sua torcida até hoje não perdoou aquele 6-1. Então, o Cruzeiro está mais tranquilo nesse aspecto. Então, é evidente, né? Dá uma puxadinha pro meu time também, né? Mas você falou do 6-1. E o torcedor atleticano não engole, o torcedor do Cruzeiro viveu uma felicidade incrível. Você viveu uma situação dessa nos clássicos e que um atropelou o outro, venceu o outro de uma maneira que não estava no roteiro, de uma maneira com um placar tão convincente, tão até difícil de explicar? Não, eu não vivi esse desgosto, vamos dizer assim. Mesmo porque a minha carreira toda, quando eu tive quase 15 anos vestindo a camisa do Cruzeiro, são dois times que eu sempre dei muita sorte, né? Que era o Atlético e o Santos de Pelé. É impressionante, todas as vezes que eu ia jogar contra esses dois times, eu crescia.
sempre dei sorte, desde o juvenil, né? Quando eu cheguei no Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro tinha 14 anos que não ganhava um campeonato mineiro de juvenil. Eu cheguei, conseguimos o título, eu fui o melhor jogador de juvenil, fui revelação, fui o artilheiro do campeonato, e tudo em cima do Atlético, que era aquele que, juntamente com o América, que mandava no futebol mineiro, né? Porque quando eu cheguei em 1963, o clássico de todos os tempos lá de Minas Gerais era o Atlético e América, né? E o Cruzeiro vinha em terceiro plano. Eu queria entender, Júnior Brasil, por que eles dizem que é sorte, né? Ele jogou tudo que ele jogou, né? E diz que é sorte. Outro que também diz que é sempre sorte é o Alex, que também passou pelo Cruzeiro e marcou época e tal. E a gente teve chance, e eu vi vários encontros do Alex com o Dirceu, né? De uma admiração profunda, né? Que o Alex tinha. E tem pelo Dirceu, e a gente via muito Dirceu conversando com o Alex. Você também, o futebol dele também te encantava, né? Não, muito não. Te encantava também o futebol do Alex? O Alex, além de, né, o que eu disse, eu tive esse privilégio que Deus me concedeu, e que através do futebol eu tive a felicidade de conhecer as maiores personalidades, né, não só do futebol, do mundo artístico, político, né, essas grandes personalidades. E quando se depara com um gênio de futebol como o Alex, por exemplo, que a sua marca registrada é a sua simplicidade, e inclusive eu vou mais além, né? Eu digo às pessoas, que sempre que tem oportunidade, tal a minha admiração por ele, que em 2003, quando o Cruzeiro foi campeão da Tríplice Coroa, o Alex jogou um futebol tão maravilhoso que ele não ficou devendo nada, nem a mim e nem ao Tostão. Ele não jogava em 66, não. Ali naquele time não vem com essa conversa que não cabia Alex. Ou cabia? Mas eu tinha que dar um jeito. Tinha que dar um jeito ali, porque o Alex foi um dos maiores gênios que eu vi jogar no futebol. É um tipo assim, em termos de discussão de futebol, Pelé, Maradona, Garrincha, o Messi, Cristiano Ronaldo, é por aí. Agora, Dimara, imagina a seguinte cena. Você falou aí, Messi, Cristiano Ronaldo. Você imagina, melhor do mundo, Messi. O segundo, Cristiano Ronaldo. Aí o segundo melhor do mundo, mas vamos pegar isso e voltar o tempo. Chegar no tempo de Pelé e Garrincha. Quando Pelé era o melhor, Garrincha para uns igual ou o segundo melhor. Aí o Garrincha vira e fala, chega aqui para o Dirceu, ou então o Cristiano Ronaldo chega para o Dirceu Lopes e fala, melhor do mundo é você, para mim o melhor do mundo é você. Garrincha falou isso de você. E aí? Foi um fato verídico, tive essa oportunidade de ter esse fato, né, histórico e verídico, quando nós estávamos lá com o Cruzeiro, hospedado no hotel para fazer um jogo lá, e aí, naquela época não tinha campainha, né, tô na porta, o Raul tremendo do preguiçoso, né? Aí eu cheguei e falei, nego, vai lá ver o que quer. Ele falou, não, vai você. Aí ele falou, vai você. Aí o Raul levantou, você é preguiçoso mesmo, hein? Aí ele abriu a porta, aí quando o Raul chega, nego, eu falei, o que é, pô? O que é? Olha quem que tá aí, entra o Mané. Eu só não caí porque eu estava deitado, mas foi uma experiência assim fantástica, porque Pelé e Garrincha para mim foram meus mitos. Como é que foi? O que falou para você na hora que ele te viu? Tadinho, ele já tinha problema, né, de alcoolismo, parece que já tinha tomado alguma e tal, aí falou, neguinho, esse joga muito, é o melhor jogador do mundo, para mim você joga muito, neguinho, você não sei o quê, meu Deus do céu. Eu fiquei Emociona? Muito forte, uma emoção assim, das maiores emoções na minha vida. Agora, Dirceu, quando a gente fala assim, né, tipo Garrincha batendo na porta do seu quarto, essas coisas, é bom a gente lembrar que naquela época os times excursionavam muito e se encontravam muito, né? Os grandes times se encontravam muito, Botafogo, o Santos, o Cruzeiro, né? E aí a gente entra num assunto que o Júnior até comentou com você um pouco antes da gente começar a gravar. Aquele brasileiro de 71, o Cruzeiro encarava mesmo como uma competição nacional, que tinha aquele nível de exigência? Como é que o Cruzeiro disputou aquele brasileiro? Olha, o Cruzeiro perdeu 2 campeonatos seguidos, o Campeonato Mineiro, se não me engano, foi 69, 70, não me lembro bem, ou 70, 71, que foi o América que ganhou em 70 ou 69, alguma coisa assim. Mas o Cruzeiro excursionava muito, a gente jogava muito, mas muito mesmo. E a maioria de jogos era feito no exterior, porque o Cruzeiro fazia, em média, um giro pelo mundo, né, esses torneios que jogava Barcelona, que Real Madrid, enfim, mundo mesmo, né, Espanha, né, Japão e tal. E o Cruzeiro recebia em dólar, né? Tanto que o Cruzeiro construiu essa Toca da Raposa, que foi construída em 72, com esse dinheiro que o Cruzeiro... Começou a se estruturar. Exatamente, isso é verdade.
E, Dirceu, você, para mim, foi um dos grandes injustiçados, eu falo isso, não me canso de repetir, em 70, quando não foi para a Copa do Mundo pelo seu futebol. Por uma série de fatores e até seu jeito muito simples. Se você fosse um cara mais despachado e tal, malandro carioca, marqueteiro, com certeza você estava lá. Mas eu estava vendo aqui, você estava me contando que você mandou fazer uma montagem de uma foto sua mais nova, entregando a bola pro Pelé. Você pagou caro para fazer essa montagem aqui? Pois é, mas eu alertei você, né, Júlio? Tem alguma coisa aqui que não é montagem, né? Tem nada de montagem, né, Dirceu? Isso é uma história, eu sei Pelé, eu sei o homem. Pois é, imagina vocês também que o Pelé é meu ídolo de infância, que eu também, quando jogava aqui em Pedro Leopoldo, uma criança, 10, 12 anos, né, que eu imitava também, foi um dos maiores amigos que eu fiz no futebol, né? E ele sempre teve um carinho muito especial comigo, né? Você fala? Muito raro. Muito raro. Não sei porquê, infelizmente, algumas atitudes dele eu não concordo. Por exemplo? Um exemplo, né, que ficou aí marcado para o mundo inteiro, eu quero crer, aquela atitude dele perante a filha dele, né? Foi muito triste, lamentável, de um ser humano renegar uma filha, né? Porque um caso, por exemplo, igual o Roberto Carlos que aconteceu, e falaram que o filho era dele, ele olhou para o menino e aí precisa fazer DNA. E o caso do Roberto Carlos, do Pelé, que a filha dele não precisava também nem fazer DNA, que era a cara dele, né? Ele o renegou e de lá para cá, sinceramente, como ser humano, deixou a desejar. O ídolo é muito mais, e eu sempre digo isso pro Alex, que é uma proximidade, né? E que virou esse ídolo do Cruzeiro e tal. E é ídolo porque tem uma história fora de campo também, exatamente, né? De respeito, né? De respeito ao torcedor, de respeito à família, né? O ídolo é composto de outras histórias. Você concorda comigo? Você acha que é por aí? Eu acho que o ídolo, ele tem muita responsabilidade, né? Porque assim como eu fui, né? Apesar do tamanho não ter sido... não ter... Ele tá falando isso que a gente chegou aqui. Mas eu penso que o ídolo tem muita responsabilidade. Qual foi o maior momento que você viveu num Cruzeiro e Atlético? Conta aí pro torcedor, para ele lembrar um pouquinho, que tem muita gente que te viu jogando bola. Teve vários jogos inesquecíveis. Um dos jogos inesquecíveis, se não me engano, foi 68, 67, por aí, que o Cruzeiro estava todo quebrado, se não me engano, faltavam 6 titulares, e o Atlético, como sempre, essa torcida eufórica, como sempre, já dava o jogo como ganho, né? E eu tive a felicidade de fazer os 2 gols e ganhamos o jogo por 2-1. Foi um jogo também histórico, e aquele também inesquecível, que foi os 3-3, né? Que o Atlético ganhava da gente, e num dia lá, o Atlético fez 3-0 no primeiro tempo, o Tostão machucou, eu não lembro se foi o Fontana ou o Procópio foi expulso, e aí no segundo tempo nós empatamos 3-3 e se tivesse aí mais 2, 3 minutos, o Cruzeiro virava o jogo. São 2 jogos inesquecíveis na história, né, de Atlético e Cruzeiro. E os times, gente, olha, não dá nem pra gente falar, né, Júlio Brasil? Outra realidade. Outra realidade. Olha só, eu adorei fazer esse Olhar pelo Mundo aqui com você, Dirceu, adoramos receber você, tomara que você participe muitas vezes com a gente, porque você tem muita história, né? E além da história, esse futebol maravilhoso que você jogou, eu sei bem como que você encara esse futebol de hoje, né? Que a gente está muito longe de ser, né, o Brasil de outros tempos, né? Tem uma preocupação com a Copa do Mundo, mas a gente vai voltar mais para falar sobre isso, tá bom? Obrigada pela participação. Obrigado, viu, Dirceu? E manda um recado, qual que é o placar pro torcedor do Cruzeiro? Clássico. Olha, para dizer a verdade, de 6-0 estou satisfeito, viu? 6-0, tá bom. 6-0 estou satisfeito. 6-0 dá 3 pontos, né? Tá bom. Mas é uma alegria muito grande ter participado do programa de vocês, né? Quero aqui dizer de coração que sucesso cada vez mais, né? E estou à disposição, é um prazer muito grande. Se tiver oportunidade, novamente estamos juntos no programa. Obrigado, esse é ídolo, galera. E olha só, o Dirceu falou do Alex, né? Falou da importância que ele teve no Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente vai sortear a camisa, né, Ju? A camisa do Alex, que é um presente de Páscoa para todo mundo. O Alex mandou lá do Fener, da Turquia. Daqui a pouco a gente vai colocar aí no Twitter o nome do vencedor que participou com a gente e seguiu o @OléPeloMundo, tá bom? A gente volta semana que vem, 10 horas. Eu e o Ju no Brasil estamos esperando. Valeu, galera. Tchau, abraço. A gente se vê. Valeu.
Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco.